Santo Agostinho. Dentre as várias frases que ele enunciou, uma delas é: o mistério da Santíssima Trindade cristã é o mistério do amor divino. Você vê a Santíssima Trindade se você vê o amor. Vem logo a pergunta: quem era Santo Agostinho? Ele era conhecido também como Agostinho de Hipona e ele foi filósofo, escritor, bispo, teólogo cristão africano, responsável pela elaboração do pensamento cristão. Uma de suas obras mais importantes foi Cidade de Deus. Ele nasceu em Tagaste, na cidade da Numídia, atual Argélia, no norte da África, no dia 13 de novembro de 354. Ele era de família pobre, filho de pai pagão e mãe cristã, que exerceu grande influência sobre a conversão do filho. Ele foi educado em Cartago e estudou retórica, literatura clássica latina e filosofia. Santo Agostinho foi um brilhante professor de retórica até se envolver com a filosofia platônica e o maniqueísmo, que é um pensamento que pregava a regência do mundo através de duas forças, no caso, o bem e o mal. Finalmente, a influência de Santo Ambrósio foi decisiva para convertê-lo ao cristianismo católico romano em 386. Teve um filho e viveu com uma mulher até abandoná-la pela vida religiosa. Santo Agostinho tornou-se bispo de Hipona, região provinciana do Império Romano, onde se tornou um dos pilares da teologia católica. O resultado de sua conversão é o livro Confissões, em que narra a juventude e sua conversão, onde revela os caminhos da fé em meio às angústias do mundo. Para Santo Agostinho, o caminho para a verdade estava na fé, mas a razão era o melhor meio para provar a validade das verdades. Ele exerceu grande influência em várias áreas do conhecimento. Teve papel crucial na fixação da hierarquia da Igreja Católica e fez a síntese entre a filosofia grega e o pensamento cristão. Santo Agostinho faleceu em Hipona, África, no dia 28 de agosto de 430. Foi canonizado por aclamação popular e reconhecido como doutor da Igreja em 1292 pelo Papa Bonifácio VIII. Com relação ao hedonismo de Santo Agostinho, é importante destacar que o hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Foi um período em que ele chegou a ter um filho. Após sofrer uma crise espiritual em 386, Augustinus vivia como um romano pagão. E ao ler a vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, Agostinho decidiu se converter ao cristianismo católico e abandonar toda a sua antiga vida, que era de conforto e hedonismo para servir a Deus. Ou seja, ele coloca Deus acima de todas as coisas. O que foi o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma religião herética fundada pela Persamane no século III. Apresentava um vivo racionalismo marcado pelo materialismo e um dualismo radical na concepção do bem e do mal, entendidos não apenas como princípios morais, mas também como princípios ontológicos e cósmicos. Agostinho, mais tarde, em suas Confissões, comenta aspectos da religião dos maniqueus. A crença no maniqueísmo. Aos 19 anos, Agostinho abraçou o maniqueísmo.
Os maniqueístas se gabavam de ensinar uma explicação puramente racional do mundo, de justificar a existência do mal e de conduzir finalmente seus discípulos à fé unicamente por meio da razão. Agostinho acreditou que há alguns anos que essa era a sabedoria que ele cobiçava. Foi, portanto, como maniqueísta e inimigo do cristianismo, que voltou para ensinar letras em Tagaste e em seguida a Cartago. A descrença no maniqueísmo. Ele abandona esta seita após um diálogo com Fausto, bispo dos maniqueístas, por não encontrar a verdade sobre algumas coisas cujas explicações não convenciam e também por perceber que ele mesmo tinha mais conhecimento que o próprio bispo. Algumas das dúvidas maniqueias que lhe consumiam eram: qual a origem do mal? Deus era limitado por fome corpórea? Tinha cabelo e unhas? Mas levava ainda consigo alguns princípios metodológicos dos maniqueístas, como o racionalismo, o materialismo e o dualismo. O início de uma nova crença. Santo Agostinho se afasta do pensamento maniqueísta através do contato com o pensamento platônico e sua conversão ao cristianismo. Agostinho percebe que o verdadeiro caminho para a felicidade está em amar a Deus e seguir os passos deixados por Jesus Cristo. Revelações. Agostinho mostra nas Confissões que a ética não está separada apenas aos caminhos da felicidade, mas como parte da resolução do problema sobre a origem do mal. Pois se Deus existe, é bom e criador de tudo que há no mundo. Quem poderia ter criado o mal? Com o afastamento do pensamento maniqueísta, Agostinho propõe que o mal não pode ser outra coisa a não ser a privação do bem. Santo Agostinho fala que a via da felicidade, segundo os princípios da ética cristã proposta, é a busca por Deus. A influência de Platão. A concepção de Deus para Platão era de um Deus do intelecto. Para Agostinho, este conceito cai totalmente para ele. Agostinho, Deus pode estar nos dois lugares ao mesmo tempo, tanto no intelecto quanto o criador do mundo, da natureza, como ser criador de todas as coisas. Agostinho supera o ceticismo mediante o iluminismo platônico. Inicialmente, ele conquista a certeza da própria existência espiritual e deste conceito tira uma verdade particular, de que Deus, enquanto verdade onipotente, onisciente, pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Embora desvalorize o conhecimento platônico da sensibilidade em relação ao conhecimento intelectual, admite Agostinho que os sentidos, como o intelecto, são fontes de conhecimento. Para Agostinho, a fé e a razão complementam-se na busca da felicidade e da graça. A influência de Plotino. Plotino acreditava que tudo é permeado pela fonte divina. Nos recantos mais distantes do Criador eram localizadas a terra, a água e as pedras. Por outro lado, o interior da alma humana é a esfera que se encontra mais perto de Deus. Só aí é possível ao homem se reconectar com o divino e até mesmo se sentir parte dele. Embora esta teoria seja considerada um pilar do paganismo, vários cristãos foram inspirados por ela, que deixou marcas profundas na própria teologia cristã, como é o caso de Santo Agostinho. Publicada no ano de 426 d.C., A Cidade de Deus, obra de autoria de Santo Agostinho, descreve um mundo dividido entre o dos homens, mundo terreno, e o dos céus, mundo espiritual. O livro trata dos mais variados e complexos assuntos que sempre apaixonaram e torturaram o espírito humano. Dentre eles, podemos destacar a origem do bem e do mal. Para o santo, tudo que está relacionado a Deus
faz parte do bem, e tudo que está relacionado ao mundo material faz parte do mal. Sendo assim, em sua grandiosa visão católica da história, Santo Agostinho nos fala sobre as duas cidades. A de Deus, fundada sobre o amor ao Ser Supremo e desprezo de si próprio, e a cidade dos homens, fundada sobre o amor próprio e ao desprezo a Deus. Essas cidades foram fundadas no livro de Gênesis por Caim e Abel. Caim criando uma cidade na terra e Abel que não criou nenhuma cidade na terra, mas fundou a celeste. Para Santo Agostinho, a primeira cidade está destinada a sofrer a pena eterna com o diabo e a segunda a reinar eternamente com Deus. Temos então dois personagens, o cidadão do mundo e o peregrino do céu. Encontramos, portanto, na cidade terrena duas formas, uma que ostenta sua presença, outra que é com a sua presença imagem da cidade celeste. A natureza pervertida pelo pecado gera os cidadãos da cidade terrestre, e a graça que liberta do pecado gera os cidadãos da cidade celeste. O livro é muito rico em discussões, como por exemplo o valor do sofrimento, no qual quem sabe sofrer reza e agradece a Deus, enquanto o desesperado protesta e blasfema. Santo Agostinho diz que no sofrimento Deus revela a força de sua piedade. A influência platônica em Santo Agostinho é bem conhecida. Na Cidade de Deus ele confessa que o platonismo é a filosofia que mais se aproxima da fé cristã. Platão estabeleceu que o fim do bem é viver de acordo com a virtude, o que pode conseguir apenas quem conhece e imita a Deus, e que essa é a única fonte de sua felicidade. Santo Agostinho quer que o filósofo tenha amor a Deus, porque gozar de Deus e amar a Deus é ser feliz. Citando o maravilhoso filósofo neoplatônico, Plotino, Santo Agostinho dirá que a morte corporal é uma dádiva que Deus deu aos homens, porque não quis prendê-lo para sempre às misérias desta vida. Plotino diz que Deus é o sol e a alma é a lua, e que a alma intelectual não reconhece como natureza superior a sua, senão a de Deus, autor do mundo e seu autor. A obra de Santo Agostinho trata da história da salvação desde a antiguidade até o tempo de Cristo e sua ressurreição, passando pelos romanos e pelos judeus. O estilo de sua escrita é muito belo, e citações de passagens suas por outros filósofos, desde São Tomás e até o Wittgenstein, são bastante recorrentes em diversas obras filosóficas. As Confissões de Santo Agostinho. Essa é uma obra que reúne 10 livros de Santo Agostinho. Eu vou falar um breve resumo sobre o livro 10, que eu julgo ser um dos mais importantes. Agostinho quer conhecer a Deus, porque sabe que Deus é conhecido. Diante desta realidade, quer fazer a experiência de Deus, porque sente que é amado. Isso o leva a confessar a Deus suas misérias e a deparar-se com o que lhe desagrada. Por isso quer renunciar a si mesmo para somente estar com Deus. Sabe também que o que confessa a Deus, por ele é conhecido. Porém, que finalidade tem os homens reconhecerem as suas confissões e que benefícios isso pode acarretar? Agostinho questiona, mas a resposta está que a caridade crê em tudo. Mesmo não podendo provar que fala a verdade, aqueles, porém, que o ouvem, crê porque os ouvidos foram abertos pela caridade. Os frutos de suas confissões são colhidos, não do que foi, mas do que é. Nesta ótica, Agostinho fala da ignorância do homem que conhecia e conhece até o que nele habita. Percebe no outro, mas não percebe em si mesmo.
De uma coisa Agostinho tem certeza: ele ama a Deus e, por causa desse amor, quer encontrar resposta para a pergunta: quem é Deus? Por que isso? Contempla a criação em busca de resposta. Continua a sua busca e agora se pergunta: quem és tu? Um homem é o que responde. Sabe que até mesmo o homem é criado por Deus. Agostinho começa a perceber que somente no interior, a alma, estará a Deus e encontrará o que estará diante dele. Este encontro, porém, se dá vencendo as forças exteriores, que o é força da sua natureza.